Atualidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Governadora Raquel Lira reúne deputados antes de viagem à Europa. Mário Flávio tem os detalhes. Mário, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia a todos. Pois é, além da Europa, a governadora também vai à China, né, prospectar negócios aí para o estado de Pernambuco. E ela reúne daqui a pouco, né, no Palácio do Campo das Princesas, deputados, principalmente da base aliada, para deliberar sobre garantindo aí um empréstimo de 1,4 bilhão, né, que ela conseguiu juntar ao Banco do Brasil. Esse empréstimo deve ser usado para obras estruturadoras, como é o caso do Arco Metropolitano, só para citar uma também aqui, né? Além disso, Renata, ela viaja e tenta amenizar nessas tensões que existem entre Palácio, Campo das Princesas e a Assembleia Legislativa. Lembrando que ainda tem duas pendências com relação à Assembleia. O empréstimo de 1,7 bilhão que solicitou, que foi aprovado nas principais comissões do Parlamento. Contudo, na estratégia articulada com a relatora, a deputada Débora Almeida, o substitutivo estabelece que metade dos recursos seja dividido entre os municípios, né, para que a oposição tivesse que votar a favor. Agora depende do presidente Álvaro Porto votar no plenário. Além disso, a outra pendência diz respeito à LDO, que teve emendas da oposição vetadas por Raquel Lira e está nas mãos do deputado Valdemar Borges, do MDB, que ontem discursou, inclusive fez um duro discurso contra a governadora Raquel Lira, dizendo que a governadora pediu mais de 11 bilhões de empréstimo, que só usou até agora 2 bilhões. E ele contesta, inclusive, a capacidade da governadora nessa questão da articulação. A oposição bateu muito essa semana em questões que dizem respeito, né, às obras que Raquel prometeu e não concluiu, principalmente as creches. A governadora rebateu, esteve aqui em Caruaru visitando creches e também concedeu entrevistas a emissoras, a gente inclusive repercutiu aqui, ela se referindo a essas creches, dizendo, né, que as obras estão em andamento, que vai concluir as obras que antes não se tinha debate sobre creches aqui em Pernambuco e agora tem. Então Raquel viaja com esse desafio aí, vai levar uma comitiva de pelo menos 8 secretários com ela, né? No mínimo 8 secretários com ela, os principais secretários das principais pastas estarão acompanhando Raquel, e nesse tempo aí, nesses 15 dias que Raquel vai ficar fora em visita à China e à Dinamarca, quem vai governar o estado interinamente é a vice-governadora Priscila Krause, né? As duas têm uma relação de muita confiança e toda vez que Raquel viaja, ela passa o bastão para a Priscila. Então serão 15 dias e Raquel promete prospectar aí negócios da China e também da Dinamarca para o estado de Pernambuco. Vitor e Renata, então vamos aguardar que essa viagem seja produtiva e que realmente a governadora consiga atrair, né, investimentos para o nosso governo do estado. E que as tensões políticas elas amenizem, né? Ontem, inclusive, né, alguns deputados, né, o senador Fernando Coelho, por exemplo, criticou, né, o que chama de antecipação do debate eleitoral. Ele não nominou, né, a quem ele criticou, quem estaria antecipando o debate. Mas ele disse que essa antecipação do debate, na opinião dele, é ruim para o estado, porque ficou uma tensão muito grande entre Raquel e João Campos, e aí tudo que se faz vai para o campo político, e na opinião dele, deveria ser mais para frente esse debate. Mas o fato é que a eleição praticamente já começou, né? Inclusive com gente mudando de lado, especulações e por aí vai. Ô Mário, e por falar em senadores, ontem a governadora esteve no Senado para receber uma espécie de honraria pelos bons resultados na educação, e estavam lá os 3 senadores, né? Então, pelo menos naquele momento específico, não se pensou em debate eleitoral, né? Eu estou mandando até essa foto aí para Lucas para a gente mostrar aqui no Manhã Cidade, né? Foram vários governadores homenageados, né, pelos avanços na educação, e uma das homenageadas foi a governadora Raquel Lira, que inclusive discursou e fez questão de divulgar nas redes sociais dela essa foto que a gente cita agora, que o Vitor falou, né, ao lado de Fernando Coelho e dos petistas, Tereza Leitão e Humberto Costa. Ela que recebeu um prêmio, né, um diploma, um troféu, e os 4, né, pousaram para fotos. Lembrando que recentemente a senadora Tereza Leitão disse que o PT deve estar mesmo com João Campos, e no último sábado e no último domingo, né, João Campos e Humberto Costa estiveram juntos no jogo do acesso do Náutico, né? Nos aflitos, os dois estavam juntos, e depois no domingo foram inaugurar uma obra e também Humberto e João estavam juntos lá. João inclusive estava com a camisa do Náutico, Humberto não estava, mas os dois posaram fotos, brincaram com o acesso do Náutico e tal, mas o fato é que os blogs, né, da capital principalmente já trataram
que é certa essa aliança entre os dois. Mas, de fato, existe um clima de cordialidade, Vitor, entre a governadora e os 3 senadores. Lembrando que Fernando Dueig trabalha para que o MDB fique com Raquel, né, diferente de Raul Henrique, trabalha para que o MDB fique com João Campos. Já Tereza Leitão tem uma voz mais ativa que o PT deve ficar mesmo com o PSB, e Humberto Costa fica naquela, né, esperando ali o momento certo, mas, de fato, essa aliança com João Campos está praticamente batida. Ô Mário, e nacionalmente nós temos a expectativa de quem vai assumir a vaga do ministro Barroso, né? Já assinou a saída dele à aposentadoria do STF. Temos a possibilidade do Guilherme Boulos ser indicado a ministro, aliás, isso já é debatido já há algum tempo, e é o Márcio Macedo que está na alça de mira para deixar a esplanada dos ministérios. E ontem o Bolsonaro novamente teve um pedido de relaxamento da prisão negado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ontem, começando por Bolsonaro, Vitor, ontem eu ouvi alguns especialistas que criticaram a decisão do Alexandre de Moraes, que não vê mais necessidade da prisão preventiva, da prisão domiciliar do Bolsonaro. Dizem que é por isso que o STF sofre tantas críticas, né, já que Bolsonaro não teria muito o que fazer no que diz respeito, já que ele anda bem debilitado. E além desse pedido que foi negado, o Alexandre de Moraes concedeu uma visita do médico, né, que Bolsonaro teve outra crise daquelas de soluço que ele vem tendo recentemente. Sobre o Boulos, né, virar ministro, isso é uma vontade do ex-presidente do presidente Lula, né, já há muito tempo que ele quer Boulos como ministro, né, para dar uma guinada mais ali à esquerda para o governo dele e ficar de fato com aliados, né, Vitor? Não pode um presidente ter ministros no governo que fazem parte de partidos que são declaradamente de oposição, como foi o caso do União Brasil e do Progressistas, com os ministros sendo o tempo todo ameaçados, né, de serem colocados, serem expulsos do partido e gerando situações constrangedoras. Eu acho que Lula tem que se pegar mesmo com quem está apoiando ele, sempre esteve apoiando ele, principalmente nesse novo mandato, né, e de fato deixar os partidos que não querem ficar com ele à vontade. Para mim não seria nenhuma surpresa Boulos como ministro, né, já que é um aliado de primeira ordem aí do presidente Lula. Vamos aguardar, mas eu acho que vai ser confirmado sim essa indicação de Boulos. É uma vontade de Lula e também uma vontade do próprio Boulos assumir o ministério. Com isso abre vaga também para um suplente deputado federal. Inclusive o acordo seria para que o Boulos não concorresse à eleição no ano que vem, a reeleição do deputado federal, e apoiasse algum nome lá em São Paulo, e ele já acreditando uma reeleição de Lula para permanecer no cargo lá de ministro para um novo mandato, caso o presidente Lula seja reeleito. No STF tem o Jorge Messias, tem o Rodrigo Pacheco e um movimento de advogadas para que seja uma mulher a indicada, né? O Lula disse, né, no Vaticano, que ele preferia um nome técnico, né, um nome que fosse mais gabaritado e não um amigo, porque foi muito criticado quando indicou o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Agora, uma coisa curiosa, viu, Vitor? O líder da oposição, o deputado Sóstenes, né, que é do Rio de Janeiro, ele deu uma opinião. Ele disse, olha, por mim, o indicado seria o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, porque ele disse que ele tem uma linha mais política e é uma linha mais já ali, né, de baixar a guarda, né, para não ele citou até o exemplo do próprio Alexandre de Moraes. E aí eu não entendi muito essa posição, né, a gente deu oposição dando opinião nessa nomeação que cabe ao presidente, mas foi interessante essa fala do Sóstenes, que é um crítico ferrenho aí do Alexandre de Moraes e do próprio presidente Lula. Vamos acompanhar. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor, Renato, até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.